Alô, confraria! Que bom que você está aí novamente assistindo a mais um programa, a mais um podcast da Confraria do Relógio. E por falar em confraria, eu estou com o meu confrade aqui, o confrade de primeira hora, né? Um fundador da confraria. César Rovel, muito obrigado pela tua presença de novo, que bom que você está conosco. Eu que agradeço novamente pela oportunidade de estar participando de mais um episódio do nosso podcast, né? É um grande prazer pertencer à confraria e novamente ter um convidado muito especial. Aliás, hoje nós estamos fazendo história aqui para nós, né? Porque é a primeira vez que vem uma convidada, né? Estamos começando, só fizemos trouxemos só 3 convidados por enquanto aqui no podcast, mas hoje é um dia especial. Você quer apresentar essa nossa convidada que veio a brilhantar o programa de hoje? Então, a nossa convidada tem uma história muito interessante. Ela provavelmente fundou uma das relojarias e joalherias mais importantes, né, do Paraná, de Curitiba. Ela trabalhou com grandes e trabalha ainda com grandes marcas de relógios e joias, né? E realmente é uma grande honra contar com a presença da Tânia Vicenzi, que é a nossa fundadora da Vicenza. Gente, se você gosta de empreendedorismo, se você curte vendas, porque eu sei que ela é uma grande vendedora, né? Hoje você vai aprender muita coisa, como eu e o César também aprenderemos. Bem-vinda, muito obrigado pela tua presença, Tânia. Nossa, eu que agradeço pela grande oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, César, pela lembrança, né? Um prazer. Lembrar do meu nome aí. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito Tânia, obrigada. A gente quer aprender hoje aqui. A gente quer entender. Imagina, quem sou eu, né? Oh, nossa, Tânia, talvez você que não é de Curitiba, aqui em Curitiba todo mundo conhece a empresa dela, aqui no Paraná como um todo. E eu sei que no Brasil também ela tem influência, mas talvez você aí de São Paulo, você não tenha noção do tamanho da joalheria dela, das marcas que ela representa, não só na parte de relojoaria, mas também joias assinadas, né? Autorais, peças incríveis, sim, né? São. Como que você começou nisso? Nossa, meu começo é muito interessante, né? Eu comecei em 1982, em março, por coincidência. Então, eu estou comemorando 41 anos de carreira. Eu comecei muito pequenininha, eu sou filha de lojista, minha mãe tem uma loja de confecção até hoje, tem 87 anos, minha mãe, a loja tem 55 anos. E minha mãe, na época eu tinha me formado, acabado de me formar, tinha já um bebê pequeno e grávida do segundo, e minha mãe dizia, não, mas você tem que fazer outra coisa, porque sou formada em letras, em inglês, né, fiz 6 anos de interamericano, morei nos Estados Unidos, fiz o Michigan fora, e assim, trabalhava muito, dava aula no IASG, que é uma escola que eu adoro e respeito até hoje, enfim. E aí a minha mãe, numa das idas a São Paulo, ela trouxe 9 anéisinhos em ouro para eu trabalhar, num rolinho assim. Ela procurou naquela época nas páginas amarelas da lista telefônica, encontrou um joalheiro e foi lá, pegou um táxi, foi lá também sem conhecer nada de joalheria e trouxe os 9 anéisinhos. Ela não podia imaginar o que aquilo ia fazer na tua vida, né? Quantos anéis virariam os 9, né? Então, é muita alegria, assim, de lembrar desse momento. E aí eu me lembro, assim, eu morava num prédio e me lembro que eu vendi os 9 numa semana. Assim, tanto na escola como no meu prédio, né? Batia lá nos vizinhos e foi, assim, um sucesso. No mês seguinte, minha mãe retorna a São Paulo e já traz mais algumas coisinhas para eu vender. Então, esse foi o começo. E aí, logo depois, mas logo depois mesmo, tipo, em maio, que era Dia das Mães, eu já sentia a necessidade de ter mais joias. Porque daí, na ocasião, meu marido trabalhava na Celepar, e eu fui, as coisas foram abrindo assim muito rapidamente para mim, sabe? E um falando para o outro e imagina, eu não entendia nada de joalheria, de valor, de como marcar, enfim. Mas eu tinha um caderninho onde eu ia anotando. Eu digo até hoje assim que a venda é contagiante. Se um comprasse numa sala, se tivesse 5 mulheres e uma comprasse, eu estava feliz, porque aí todas comprariam, sabe? É verdade. É aquela história, assim. E aí eu nunca, naquela época só tinha cheque, mas eu não fazia questão de pegar cheque, porque eu sempre queria voltar no mês seguinte para cobrar era um e vender mais. Exatamente. Então foi assim meu começo, e daí em maio daquele ano de 82 eu conheci um senhor chamado Antônio
Moreira. Ele tinha um atacado aqui em Curitiba e ele era maçom da mesma loja do meu sogro e os dois eram muito amigos e aí meu sogro me levou para lá. E eu, assim, ele montou o mostruário para mim, pequeno, claro, mas eu tinha mais opções para vender, sabe? Sim. E trabalhei com ele durante 7 anos, então de 82 a 89. Em 89, eu já senti que eu já tinha capacidade para ter o meu próprio negócio. Nessa época, eu queria vender relógios. Uma loja física, você disse? Não, mas ter um negócio um pouco mais consolidado, assim, ter nota fiscal, sabe? E aí eu comecei a trabalhar com relógio, e o relógio exigia que eu tivesse, claro, tudo certinho, né? Então, a Vicenza, o CNPJ, o primeiro CNPJ da Vicenza é de 89. Olha só. Porque daí eu trabalhava com relógios. Eu carregava, na época, uma joalheria numa sacola, né? Porque tinha relógios e tudo. Trabalhava o dia inteiro, assim, mas corria essa cidade. Chegava a fazer 100 quilômetros por dia, porque eu estava em Colombo, daqui a pouco eu estava lá aquele bairro lá, no norte lá do... Almirante Tamandaré ali? Não, por ali também, mas Pinheirinho, sabe? Sim, Araucária, e por aqui tudo. Então, trabalhava muito. E aí, em 93, meu pai construiu uma galeria ali na rua Augusto Stresser, e ele me deu uma sala. E eu pensava, nossa, mas será que eu abro uma joalheria? E pensei, não, acho que ainda uma joalheria é meio cedo, né, para eu abrir. Mas eu vou abrir uma loja, uma loja de bijuterias, contratei um arquiteto muito top e fiz o layout para uma loja de bijuterias, mas com um escritório bacana atrás, para eu atender os meus clientes de joia, sabe? Aí os representantes, sabe, vieram até mim e Tânia, não, você não vai abrir uma loja de bijuteria, você tá maluca, você vai abrir uma joalheria. Aqui na Augusto Stresser, enfim, pro lado de cada cidade, não tem uma joalheria. A joalheria mais próxima era do Bacaxeri, né? E então, o ponto ali é ótimo, né? Tá próximo de bairro. Jardim Social. Sim, do Jardim Social. Cabral, Juvevê, tudo por ali. Sim, mas isso em 93 era... Bom, a história era outra, né? Esse ano a gente, em outubro, está completando 30 anos de varejo, de loja, né? Então, eu abri a loja, só que a minha loja era no fundo da galeria, sabe? Então, as pessoas passavam na frente, mas poucas entravam. Então, eu tinha lá uma vitrine linda, e eu tinha uma menina que trabalhava comigo, e eu continuei na sacola ainda. Sim. Então, eu já tinha 11 anos de sacola, e continuei na sacola, mesmo depois da abertura da loja. Era interessante, porque meus clientes todos, eles iam para a loja no sábado pela manhã. E aí, fazia o café, eu tomava chimarrão com eles, e ali sempre vendia muito no sábado pela manhã. Porque era o dia que eu estava ali, que meus clientes tinham folga para ir me visitar. Conheceu, né, o meu espaço. Mas eu continuei ainda na sacola. E eu tinha uma menina que trabalhou comigo muitos anos, chegou a ser minha supervisora. Ela dizia, Tânia, a gente tem joias tão lindas. Vamos, quem sabe a gente vá para um shopping, porque aqui é muito pouca gente que vem ver vitrine. E olha, aquilo assim, tocou em mim como tipo, não, é isso mesmo. Tem que ter uma vitrine. Se tiver gente na minha vitrine, eu vou vender. E aí, comecei a procurar um pontinho, mas, puxa vida, né? Aonde? Pensei. Shopping, tinha o Shopping Miller, que também não era um investimento muito alto, eu não tinha condições. E aí, o que aconteceu? Uma coincidência, assim, de Deus, porque eu sempre digo que eu sou muito abençoada, o Polo Shop inaugurou... Saudoso Polo Shop, em julho de 95, que foi bem a época que a Viviane me disse, Tânia, que tal se nós fôssemos para um shopping, né? E, gente, eu me lembro que cheguei lá, a inauguração tinha sido numa quinta-feira, eu cheguei no sábado. Tinha gente naquele lugar que vocês não podem imaginar. Carrinho de pipoca, algodão doce. Eu pensei, não, é aqui que eu quero um pontinho. Entrei numa fila, literal numa fila, e tinha um livro, porque ainda tinha alguns pontos disponíveis, sabe? Entrei numa fila, literal ali, fiquei esperando pôr meu nome naquele caderno lá. Eu fui a 93ª da fila, querendo uma loja no shopping. Isso foi num sábado.
Eu voltei no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Na sexta-feira, eu consegui colocar um dos diretores no meu carro e levar até a minha loja, que é na Augusto Stresser, que é muito próximo. São 600 metros ali, né? Muito próximo. E levei e disse, olha, eu vou enfeitar teu shopping, vou fazer uma loja linda aqui, eu preciso de um ponto. Me ajude que eu vou te ajudar. Nesse tua posição que você estava na 95ª? Terceira. Já não tinha loja disponível? Não, tinham 3, 4 lojas só. Era quase uma lista de espera, assim. Era uma lista de espera. E eu fui tão assim, sabe, focada naquilo, eu vou conseguir. E aí consegui colocar, porque eles eram acho que 8 sócios, os donos do Polo Shop. Como diz você, saudoso Polo Shop. E coloquei o Anísio no meu carro. E ele foi lá e gostou muito da minha loja, que era na Augusto Stresser. Daí, no dia seguinte, ele já me chamou para eu escolher. Tem essa e essa. 6 metros quadrados cada uma. Se calcule você montar uma joalheria em 6 metros quadrados. Mas aí contratei lá o arquiteto. As vitrines eram super estreitinhas. Elas tinham 20 centímetros de comprimento, assim. Olha. De profundidade, desculpa. Mandei fazer os displays todos muito pequenininhos, mas muito elegantes, bonitinhos, sabe? Nossa, gente, a loja abriu assim, acho que em 20 dias eu consegui montar aquela loja e abriu e vendendo, que eu não queria acreditar, assim, o que vendia, tudo que ia para a vitrine vendia. Naquela época, César, era Bulova. Nossa, eu fui muito forte em Bulova. A gente comprava muito Bulova. Demais, né? Até hoje. Até hoje, até penso, sabe, de buscar Bulova. De voltar a trabalhar com essa marca, que era uma marca, assim, que era um sonho de consumo, né? Principalmente dos homens, gostavam de usar um Bulova com uma pulseira de ouro pesada, assim, né? Então, eu sei que a história é essa. Consegui, né, o meu tão sonhado espaço num shopping center, embora fosse um shopping de desconto. Eu consegui, logo depois, naquele Natal, eu abri a loja em agosto lá de 95. Naquele Natal, um vizinho meu não deu conta, era uma loja de camisetas, eu acabei comprando a loja dele. Então, naquele Natal, eu trabalhei com 12 metros quadrados já, ao invés dos 6 metros. Dobrou, né? Eu dobrei de tamanho. E no ano seguinte eu aumentei para 17 metros, já no outro ponto, e depois fui para um outro espaço de 30 metros quadrados lá dentro. No Polo Shop, 30 metros era um lojão. Triplex. Era um lojão, E assim, eu só tenho boas histórias para contar. Eu aconteci como empresária no Polo Shop. Eu permaneci 20 anos lá. Foi muito bom, sabe? Então, aprendi muita coisa, porque daí, logo depois que eu... Você fechou a loja da Augusto Stresser ou você manteve os Eu mantive. Então, eu abri em 93 a da Augusto Stresser, 95 foi o Polo Shop, 97 eu fui para o Shopping Jardim das Américas, já com uma loja bem bonita, assim, sabe? Quando eles inauguraram lá. Em 98 eu fui junto com os administradores do Polo Shop para o Polo Shop Champagnat. Então, já com 4 lojas. Em 2000, novamente fui com os administradores do Polo Shop para o Shopping Estação. Lembra que eles fizeram uma fusão junto com o Dr. Miguel Krixner, do Boticário, e aí abriu uma loja no Shopping Estação. Então, essa é a minha trajetória. Foram 5 lojas em 7 anos. Foi uma coisa assim muito... Foi bacana, é uma história mesmo, né? Um crescimento muito rápido para esse ramo, que é um ramo difícil e uma concorrência. E que já tinha nessa época aqui em Curitiba monstros, né? Muitas joalherias grandes, né? Grandes mesmo. Algumas locais, inclusive, né? Sim, né? Que permanecem até aí, né? Que fazem um trabalho maravilhoso e que eu sempre aprendo muito, né? Então, aí foram aparecendo os grandes lá, sabe? Os concorrentes grandes no Polo Shop. E aí eu fui obrigada a aprender a trabalhar. Então, porque é a melhor coisa, o concorrente que é profissional, se você quiser também assim, crescer com segurança, é você se espelhar em quem faz bem, né? Quem tem história.
Então foi muito bom, sabe? Então em 2000 estava com 5 lojas, aí 2001 abriram as vendas para a comercialização para o Shopping Barigui, para o Parque Shopping Barigui, e aí eu comprei um ponto lá. Então aí 2003 eu fui pro Parque Shopping Barigui, mas daí eu fechei o shopping... Estação? Não, eu fechei o Polo Shopping Champanhar, porque eram muito próximas. Uhum. Uma no Padre Agostinho, verdade, outra lá. Então fechei, em começo do ano de 2003, fechei o Polo Shopping Champanhar, foi uma estratégia, e fui para o Shopping Barigui. Ganhei uma vitrine para a cidade daí, né? É verdade. Porque daí era um shopping, nossa, né? Na época era um melhor, maior, mais rico. Maior, né? né? As pessoas reclamavam que era longe, lembra disso, né? Mas hoje enfim, é tão estava pertinho, lá, né? hoje é tão pertinho. E 2004 surgiu uma oportunidade de ouro na minha vida, que foi comprar um ponto da Gaisten no Shopping Curitiba, que eles estavam desde que inaugurou o Shopping Curitiba, a Gaisten estava lá. Mas o shopping teve alguns problemas mesmo, mas para mim não importava, era, sabe, pegar a carona que veio assim parar na minha mão. Então saí do Shopping Estação e fui para o Shopping Curitiba, que foi outro ganho, assim, de posicionamento. No Batel, ali, né? Sabe, já no Batel, perto do Shopping Cristal, então foi muito bacana. Então, 2004, daí eu estava ainda na rua, no Polo Shopping, no Jardim das Américas, Shopping Curitiba e Shopping Barigui, que foi, assim, já fiz um upgradezinho, né, Claro. para a marca. E assim foi, sabe, daí eu resolvi fechar a loja de rua, até pela insegurança, né, porque tinha um estoque grande lá, só iam as minhas amigas lá e gostavam de ver muita variedade, muita coisa, coisas mais pesadas, enfim, mais importantes. E então resolvi fechar aquela loja. E assim, foi uma decisão difícil para mim em 2006. Eu tenho 2 filhos que são adultos, lógico, hoje, mas que não gostam, não queriam, sabe, dar continuidade ao meu negócio. Embora eu sempre tenha trazido para perto de mim os 2, eles não se interessaram, assim como não se interessam até hoje. Então, quando eu entendi que eles não viriam junto comigo, eu resolvi ir diminuindo. Sim. Então, permanecida e encerrei minha loja de rua, onde é meu escritório até hoje, né? Porque como o prédio é da família. Vendi a loja do Shopping Jardim das Américas. Então, fiquei com 3 lojas, que foi o Polo Shopping, o Shopping Curitiba e o Shopping Barigui por muitos anos. Aí veio a oportunidade de eu ir para o Pátio Batel, recebi um convite, que foi muito importante para mim. Então, se imagine que eu saí em dezembro de 2015, eu saí do Polo Shopping Champanhar, do Polo Shopping Alto da 15 e fui para o Pátio Batel. Para você que não é de Curitiba, Polo Shopping aqui era um shopping de descontos. Sim, né? muito simples. Apesar de ter lojas de grifes maravilhosas, conhecidas, vender muita coisa boa, ele era voltado para uma classe mais baixa. Sim. Né? Eu não diria classe baixa, mas média baixa. Média. Né? Vamos colocar assim. O Pátio Batel sei lá, é um shopping cidade... Cidade Jardim, ou JK Jardim, um JK aqui de Curitiba. É. Quando abriu, principalmente, só tinha aquelas grandes marcas, né? E as grandes marcas internacionais. Então, é uma mudança total de parâmetro, né? Quem é curitibano sabe, Sim. né? Conhece bem e sabe, assim, que realmente foi um upgrade fantástico, assim, né? Para marca, né? Para o nosso posicionamento. Então, sempre houve essa preocupação, porque eu, Tânia, sempre gostei da joia mais, sabe, da alta joalheria mesmo, da joia mais importante, do brilhante bom, do brilhante certificado, da pedra com valor, sabe, aquela coisa que você tem como uma reserva de valor na sua casa, no seu cofre, né, um investimento. Então, ali eles tinham o público, né, para essa joia. Sim, para essa joia, né. Então, realmente foi muito, muito bom. E logo no começo, né, César, você acompanhou isso muito próximo, né, muito, muito perto de mim, de eu ter as marcas de relógio importantes, que foi o Panerai, Hublot no primeiro momento, né, Sim. Hublot numa parceria com a Griffith de São Paulo, Hublot e depois vieram Panerai e WC.
Então, marcas também que, assim, nos deram uma visibilidade maravilhosa nessa cidade e um prestígio muito... Trabalhou com a Tissot, com a Seiko até hoje, né? Sim, no Shopping Curitiba, em 2008, mais ou menos, eu fui convidada para fazer uma shopping da Tissot na loja do Shopping Curitiba, que era uma loja grande, então eu era exclusiva no Paraná. Foi um momento muito importante. Tissot é uma marca sensacional. Maravilhosa, né? assim, vendemos muito Tissot, e assim, foi uma coisa muito boa que aconteceu, porque naquele momento, o administrador, o gerente comercial da Tissot me disse, Tânia, você quer Tissot? Com certeza. Lógico. Eu quero Tissot. Só que você vai ter que abandonar todas as outras marcas menos importantes, vamos dizer assim, né? Marcas mais simples, mais populares. E aí foi uma queima de relógios. Você falou de assim. marca. Você lembra qual foi? Porque você falou que lá acho que foi em 89 que você começou com relógio. Com relógio. Qual foi a primeira marca que você... Tecnos. Suíço mais pontual do mundo. Olha. Tecnos e Mormai, que era uma marca mais Mormai, hoje é da Tecnos, né? Se não me engano. Na época também já era deles? Já era, né? Já era deles, E sim, também são boas recordações, mas nesse momento que eu assumi a Tissot, eu fui obrigada a abandonar. Daí todas essas outras marcas, sabe? Oriente, Tecnos, Mormai, Dumont, que nem existe mais, né? Hoje em dia. Então fui obrigada, mas foi uma troca assim muito importante para mim, sabe? Com visibilidade mesmo, com prestígio, né? Porque é uma marca, na realidade, o Tissot é a entrada para a marca suíça, né, sim. César? É uma marca de prestígio, né? Muito. É uma marca de entrada, mas realmente é uma marca de prestígio, muito tradicional. Sim. Modelos muito famosos. Só usa material do bom e do melhor. Sim. Todo relógio deles tem uma lente de safira. Maravilha. E aí veio o Mido também, né? Seiko, uma marca que nós vendemos até hoje, né? Uma marca maravilhosa, assim, que a história é muito, muito bonita, uma história muito robusta, interessante, assim, o relógio é um relógio... Eu sou muito fã de E tem relógios de várias faixas de preço, sim, né? Desde sim. o mais barato até mais relógio de luxo mesmo. Inclusive no Brasil, nós não temos, né, César, os modelos mais importantes que eles vendem na Europa, né? Agora tem a Gran Seiko. Gran Seiko. A Gran Seiko que está no Brasil já. Está entrando no Brasil. Então, a Seiko é uma marca importante para nós hoje, é uma marca bem importante. Mas é isso, então essa história, e daí mais uma coisa assim que eu lembrei agora, né? Quando eu abri lá em 2004 a Vicenza no ponto da H-Stern, foi muito legal também, sabe? Porque nós herdamos muitos clientes da H-Stern. Clientes que iam à busca de brilhantes, sabe? Brilhantes bons, com certificados. Então, ali foi um aprendizado muito importante também, sabe? E quando sabe? você foi para o Pátio Batel, que foi aquela mudança, vamos falar que foi um upgrade, né? Você foi para o shopping que é classe A, A+, plus, né? É a nata da nata em Curitiba. Você fez uma mudança como joalheria, você fez uma mudança na tua linha de produtos também, não? Não foi necessário. Você já tinha produtos para atender esse público? Porque aconteceu um fato assim muito interessante, né? Quando eu, lá em 2001, resolvi abrir uma loja no Parque Shopping Barigui, comprei o ponto e tal, era um sonho ter uma loja para um shopping grande com uma vitrine para a cidade, como eu te falei, né? Só que no momento que o shopping inaugurou, nós éramos 13 joalheiros lá. Então, era muita gente, sabe? Para dividir o bolo, né? Aí, puxa vida, era um leilão de joias, sabe? Era um querendo vender mais barato que o outro, porque tinham que vender, né?
E eu sempre fui muito cuidadosa, assim, porque eu digo, meu dinheiro vem do meu negócio, quer dizer, eu preciso cuidar do meu negócio, eu não posso vender a qualquer preço. Então, às vezes eu dizia para as meninas, vocês têm que ter paciência, porque eu tenho certeza que as pessoas não vão aguentar aqui, sabe? Pagando, né, tendo todos os compromissos que um shopping... Custos altos, né? Exige muito altos, né? Para mim também foi um fato novo, assim, vou te falar, foi bem difícil, assim, né? Ter loja no shopping Curitiba, no shopping, lá no Parque Shopping Barigui, porque eu vinha de shoppings que eu estava ali com os proprietários, sabe, conversando, negociando, enfim, de repente você vai para grandes companhias, grande, né? Então a negociação é outra e tal. E aí eu dizia, não, nós vamos esperar aqui, porque a gente vai sobreviver aqui nesse shopping, mas não vai ser a qualquer vendendo ou entrando nesse leilão. E, puxa, olha, não deu outra, sabe? Em 2 anos saíram 6 joalheiros de lá. 6. Não aguentaram porque baixaram muitos preços, né? Uhum. Você tem você tem despesa, você tem um fluxo de caixa necessário ali para manter um estoque de joalheria. A gente sabe que não é não é brincadeira, né, César? E aí, de repente, você começa a baixar, cortar a tua margem para competir com os outros, o final é esse, né? O final é trágico mesmo, né? Então, digo, não, vou aguentar firme aqui, mas eu confesso, assim, de coração, que muitas vezes senti vontade de baixar aquela porta e não olhar para trás. Porque realmente teria que não olhar para trás, porque se eu olhasse, eu iria... Se fizer cálculo, começa a chorar, né? Muito, né? Porque, assim, foi um investimento de uma vida ali, sabe? O melhor arquiteto da cidade, a iluminação bacana, quer dizer, a loja no capricho, né? Para daí você ficar meses ali, fechar a porta e ir embora... Não dá. Não, sabe, seria um sonho assim, puxa vida, não, vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer. Mas, ainda 7 joalheiros num shopping que estava iniciando, éramos muito ali no segundo ano, 7 joalherias. E assim, joalheiros fortíssimos, né? Vivara, H-Stern, Bergerson, grupos fortes, consolidados no mercado. Então, o que eu fui buscar nesse momento, que foi lá por 2006, sabe? Eu fui buscar parcerias fortes também. Porque assim, o que é uma coisa que me deixava assim conformada é eu ir para uma feira de joias e ter que comprar o que todo mundo comprava, sabe? Porque os grandes tinham exclusividade, mas eu tinha que comprar aquela mesmice que daí todas as vitrines eram iguais, né? Naquela época ainda não eram todos que tinham suas coleções próprias, sabe? Hoje todos têm, né? Inclusive nós já temos nossas coleções que nós estamos aí e a gente entende que é um bom trabalho, que é a melhor coisa que tem você criar uma coleção e ter, sabe, como exclusividade coisa tua, autoral, né? Bacana. É bacana. Então, eu fui buscar e trouxe uma parceria de São Paulo, até de um amigo meu, que é o Júlio Cubo. Eles são joalheiros em São Paulo, eles têm 6 lojas, eles são fortíssimos no varejo, eles têm mais de 70 anos de varejo, hoje eles estão na 3ª geração. Então, eu fui buscar essa parceria com eles e hoje somos 6 parceiros no Brasil somente. Então, os nossos catálogos da Vicenza saem junto com os catálogos do Júlio Cubo. O que para nós é um ganho... E aqui você é exclusiva dele. Sim, no Paraná, nós somos no sul do Brasil, na realidade, sabe? Porque Paraná... Ele tem peças lindas mesmo. Maravilhosas, assim. São os joalheiros fortíssimos em pérolas, eles têm uma tradição em pérolas que sabe, o Brasil todo vai comprar pérolas com Júlio Cubo. Então, todos os nossos catálogos sempre têm uma coleção especial com pérolas de muita qualidade, sabe? Os diamantes também são de muita qualidade. Então, fui buscar em 2006 o Julinho, que hoje nós estamos aí já há 2006, quase 17 anos. 17 anos com Júlio Cubo. E em 2010, mais ou menos, veio a Brumani, que também são joalheiros de mais de 50 anos de indústria, daí não de varejo, mas eles têm uma marca forte hoje, que é muito bem representada fora do Brasil, e nós também temos exclusividade aqui. A Brumani é nacional. A Brumani é de Pirassununga, de uma família com mais de 50 anos de indústria daí, né, que é a Briner e Brumani. São 2 famílias, mas o mesmo sobrenome.
e gente muito, muito séria, assim, gente muito dedicada ao negócio, sabe? E eu, lá desde o começo da Brumani, que foi em 2010, mais ou menos, hoje a Brumani está em 32 países no mundo todo. Nossa. É muito comum, assim, uma cliente minha estar em, por exemplo, tá na Itália, ou tá em Dubai, ou tá, sabe, em Abu Dhabi, fotografar uma vitrine da Brumani e me mandar. Então, é uma coisa, sabe, um fato, assim, importante para nós no passado, né, termos tido a Brumani como hoje nosso parceiro forte, né? Então, Júlio Cubo e Brumani fazem muita diferença para nós. Tanto que eu tá no topo, assim, do nosso ranking de vendas, de ticket médio, sabe? São dois fornecedores muito importantes. Qual é o perfil do teu cliente? Você tem mais clientes homens ou mulheres? Eu sei que você vende mais joia, lógico. Mas é o homem que vai comprar para a esposa? Não, muito mais mulheres acima de 40 anos, mulheres que se presenteiam, se autopresenteiam, sabe? Trabalhador, que trabalham, que têm carreiras bonitas, né? Médicas, juízas, empresárias, né? Profissionais liberais. Então, temos clientes assim... importantes mesmo, né? Mulheres e que dentro compram. do relógio, o perfil é o mesmo? É um perfil masculino? Não, do relógio é o masculino daí, eu acho né? que o relógio sempre é assim, né? Porque eu acho que a joia do homem, a principal joia do homem é a joia masculina, né? A mulher tem outras opções, né? Sim, é verdade. Muitas outras opções. Então, na nossa vitrine de relógio, sempre é homem que a gente faz o approach, né? Para trazer para dentro e mostrar as coleções. Hoje você está com a Seiko, eu sei que você está com uma marca dinamarquesa que eu quero até explorar um pouquinho mais aqui, eu quero falar dela, que é a Skagen, né? Sim. É a pronúncia essa mesmo? Skagen, Skagen, né? Eles são dinamarqueses, não sei exatamente como é, mas aqui no Brasil é Skagen. Mas são relógios incríveis, né? São. Custo-benefício absurdo, né? Eu vou até fazer um convite. Ali atrás da Tânia está o endereço do site da Vicenza. Entra lá agora. Não, agora não, espera acabar aqui o programa. Acabou o programa, você entra lá, porque tem relógio, eu dei uma olhada antes de vir para cá, eu não acreditei nos preços. Sim. Porque são relógios importados. Sim. Quer dizer, chega aqui no Brasil, é imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, e ainda você consegue chegar num cliente final num preço, eu vi relógio ali de R$800, de R$1.000, de R$1.200. E peças bonitas, né? Relógios sociais, eles têm um perfil bem minimalista, né? Sim, bem clean, são assim, muito perfil baixo, slim, né? Slim. São baixinhos, né? Elegantes, né? Exatamente. Como que você chegou nessa marca ou como eles chegaram em você? Não sei como é que começou a relação. Você sabe que a Skagen, eu já trabalhei com essa marca muito tempo, assim, há muitos anos atrás. E aí, por algum motivo, eles saíram do mercado brasileiro, sabe? E agora eles retornaram. Olha, você lembra? No tempo do Polo Shop, talvez 99, 2000, já faz tempo. Muitos anos atrás. E era uma marca importante para nós, sabe? E aí eles se retiraram do Brasil, mas agora voltaram com força. Pessoal da Oriente que importa, né? Então tem um grupo muito sério por trás. E aí, para nós é uma marca importante trabalhar, sabe? Porque é aquela venda que você nunca perde. O cliente quer ele precisa de um presente. E tá ali um excelente custo-benefício. É um relógio que você pega, vamos dizer, você vai dar um presente para alguém. Você compra um relógio de R$1.000 e a pessoa que ganha tem a impressão que aquilo custou 3, 4 mil. Porque ele é bonito, tem alguns que são de alumínio, né? Eles usam materiais diferentes. Titânio. É uma marca que eu gosto, eu até comentei com você aqui antes, eu tenho um reloginho de bolso deles, né? Comprei era um relógio a quartzo e de bolso. Mas é um relógio que não dá problema nunca. É uma máquina boa. É muito difícil um relógio Skagen voltar por algum problema de máquina, sabe? Então, um relógio que a gente vende assim com muita tranquilidade, assim, sabendo que o cliente vai ficar feliz, com certeza. E a Seiko você já está também há muito tempo com eles, A Seiko, muitos anos, né? Muitos anos mesmo. Na verdade, a Seiko também é do mesmo grupo, né? Sim, da Oriente também. Skagen, hoje eles estão com várias marcas, né? Muitas marcas. Mas... E você já teve ou já pensou em ter uma marca de relógios própria com o nome Vicenza? Se eu te contar que eu já tive, César, quando
da loja da Augusta Stresser. No começo, bem no começo. Houve essa oportunidade e até foi numa feira de Basel mesmo, sabe? Porque lá existia uma gama enorme, né, para você escolher. E aí, com o auxílio de um fornecedor, eu escolhi alguns modelos e foram confeccionados para nós. Foi interessante, assim, mas eu acho que eu não estava madura o suficientemente, sabe, para ter uma marca própria. Você estava começando, né? Talvez Sim. Hoje em dia, como você tem um nome bem estabelecido, né? Pois é, as coisas andassem mais fáceis, né? Verdade. Pode ser. Você tocou num assunto interessante, né? O nosso público que sempre aborda isso nos comentários. Feira de relógio, feira de joia na Suíça. Você me contou aqui antes da gente começar o programa, você já esteve em algumas feiras na Suíça, né? Como é que foi essa experiência? Foi interessante. Foi assim, embora, quer dizer, a parte de joalheria é sempre muito mais interessante para mim, né? Porque eu gosto e na feira de Basel era enorme, né? Tinha um negócio absurdo. Né, muitos pavilhões de joias. Né? Nossa, vários pavilhões de joia, né? Joalheria de todos os continentes, né? Do mundo, enfim, daí joias autorais, alta joalheria, enfim, você podia ficar e era uma semana, né? E de feira, então eu aproveitava muito, assim, a oportunidade de conhecer, né, mas com o relógio era somente para ver vitrine mesmo, sabe, porque daí as marcas... Eles já tinham representantes aqui, no geral, né? No Brasil, né, eles até perguntam que país você é, então, Brasil, e aí você não tem acesso, né? Algumas marcas você tem acesso, outras você não tem como entrar, nem não é recebida, né? Mas sempre foi uma oportunidade muito bom, né? Feira é algo assim que sempre traz muito benefício, né? Você abre a tua visão de negócio, de empresária. Inspira, né? Novas ideias. Sim, muito bom. Sempre muito bom, né? Encontra pessoas de outros países também. Sim, existe intercâmbio de ideias, essa troca. Já participei de grupos de trabalho mesmo, de palestras, dessa troca mesmo, é muito interessante. Essa troca, inclusive, existe muito forte nessa cultura de sermos os parceiros do Júlio Cubo, sabe? Porque nos reunimos 2 vezes por ano para discutir o catálogo do Dia das Mães e catálogo de Natal. Então, hoje somos uma representante, vamos dizer assim, de Manaus, outra do Sergipe, outro da Bahia, outro do Mato Grosso, 2 do interior de São Paulo. Então, é muito interessante essa troca, sabe, assim, sobretudo, né, qualquer coisa que tenha relacionamento com o nosso negócio, né, que seja comissão, salário fixo, como é que você contrata, enfim, eu acho que isso é sempre muito bom, né. Por mais que a gente esteja sempre aí, né, tentando fazer o melhor, mas sempre tem gente que está aí fazendo diferente e por que, né, você não trazer para o teu negócio, né? Verdade. Aprender, né? Aprender com os acertos e com os erros dos outros. Exatamente. Né? Porque a gente ouve muita história que às vezes você pode evitar de você pagar caro em cometer um erro, porque alguém já exatamente. Aquele caminho. É muito, muito importante essa troca, né? Muito importante mesmo. Tânia, para você que, quem sabe, esteja assistindo da metade em diante, a Tânia, ela é a fundadora da marca, que começou em 89, mas a primeira loja em 93, Sim. Aqui em Curitiba, da Vicenza Joias. É uma das principais joalherias aqui de Curitiba, trabalhou e trabalha com grandes marcas de relógio, já teve Panerai, IWC, Tissot, até hoje tem Seiko. Acabamos de falar aqui de uma marca que talvez você não conheça, entra lá no site da Vicenza, vale a pena, que é a Skagen ou Skagen, eu já também não sei, né? Não falo nenhuma língua nem próxima lá daquelas línguas nórdicas. Dinamarquês. Mas que vale a pena, são relógios incríveis, requintados, eu diria. Sim. Né? Sofisticado, Sofisticados, bonito, design bacana, vale a pena. E com preços que você vai se surpreender de tão baratos. Muito. Né? Os preços são bem interessantes. Qual é o teu plano daqui para frente? Né? A gente falou da história toda, e o que você imagina daqui para frente? Você já falou, olha, meus filhos parece que não vão assumir o negócio. Pois eu tô tirando o pé do acelerador,
tô passeando de motorhome. Olha, isso é o sonho de muita gente, hein? Eu acabei de montar um motorhome e... Mas olha, você sabe que hoje, graças a Deus, eu tenho lá, nós somos em 19 pessoas na Vicenza, né? Bastante gente para 2 lojas só. Sim. Mas eu tenho pessoas assim que já estão há muitos anos comigo, sabe? Então isso me permite a ter essa vida. Eu agora fui fazer o caminho lá, o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Cheguei segunda-feira, fiquei 10 dias lá. Então, graças à minha equipe, ser uma equipe antiga e muito assim de confiança, sabe? Eu, graças a Deus, hoje tenho essa liberdade de sair, ficar... Chegou num ponto que o negócio funciona sem a tua presença. 10 dias, 20 dias, sabe? Em 2018, já faz algum tempo, sabe? Que eu venho buscando isso. 2018 eu consegui sair para fazer o caminho de Santiago de Compostela. Fiquei 38 dias fora do negócio e o negócio andando, né? Então, assim, a minha ideia é cada vez mais ter, assim, o meu pessoal próximo, mas cada um trabalhando, que tenham autonomia para, sabe, próximo, assim, porque hoje as coisas são muito fáceis, né? Você faz uma reunião... Hoje você pode trabalhar lá no do celular, caminho de Compostela, então, é verdade, porque eu quero fazer novamente, estou treinando para isso. Mas é importante ter a minha vida também, né? A minha vida, sabe, de sair, eu gosto muito de viajar e passear. Então, quando eu estou em Curitiba, eu entendo assim, acorda, vai trabalhar e fica, tipo, 12, 14 horas trabalhando. Por conta do negócio, Fico por conta do negócio, porque não tem como, você precisa trabalhar, né? Então, reunião aqui, reunião com supervisora. Ainda mais estando em shopping, né? Porque sim, daí o teu horário são comercial 12 horas, né? Do shopping, né? A carga horária lá. Então, é para estar com os 2 turnos, sabe? Hoje, por exemplo, eu saio daqui e vou direto para o Shopping Barigui. Ficou até o final do período lá com a minha equipe, vendo estoque, conversando, trocando ideia. Hoje você está no Barigui e no Pátio Patel. Somente com essas 2 lojas. Mas ficou com 2 lojas sensacionais, né? Graças a Deus, nos 2, eu digo sem medo de errar, eu acho que são os melhores shoppings da cidade, né? Sem dúvida. Então, assim, toma esse cuidado de ter um negócio próximo, mas assim, também já não quero mais, assim, tão na minha mão, sabe? Assim, dou autonomia para o meu pessoal. Terça-feira ainda tivemos uma reunião longa com as gerentes, então, sabe, vendo o que elas podem ter na manga, enfim, para dar de desconto, e vendo, né, gosto sempre que elas também façam shopping. Eu tive a oportunidade agora maravilhosa de levá-las para São Paulo, na Feira da Joia, que foi na Feninger. Pela primeira vez levei minhas 2 gerentes comigo, minha supervisora e minhas 2 gerentes foram comigo, sabe? Eu disse que foi um presente porque como elas performaram bem no Natal, graças a Deus, eu levei-as né, como presente para a Feninger. Então, é incrível como você tem o compromisso das pessoas, sabe? Então, eu sinto, assim, elas muito comprometidas com o negócio. Tipo, a Tânia me levou lá, eu agora quero dar o meu melhor, porque eu quero voltar, eu vou voltar, foi legal para mim, eu tenho... Elas crescem também, né? Crescem, sabe? Elas têm uma outra conversa com o cliente, elas conversaram com vários fornecedores, elas, né, participaram de uma feira que nem é tão grande, né, perto de uma feira internacional, mas já tive a oportunidade também de levá-las para a feira internacional, sabe? Supervisora já foi comigo 2 vezes, minha gerente, aquela menina que eu falei lá no começo, né, que queria ter uma vitrine num shopping, sim, foi 2 vezes também para Nova York, em feiras internacionais. Então, assim, acho que o sol tá aí, brilha para todo mundo, então é uma alegria muito grande levá-las comigo sempre, né? E eu acho que nesse momento que você dá essa oportunidade, existe um compromisso maior, sabe? Lá na ponta, né? Nós comentamos sobre a feira de base, você acabou de falar sobre a feira de Nova York. Quais são as feiras de joias, principalmente de joias que você ainda frequenta ou que você acha que são mais importantes no mundo hoje? Eu acho que Vicenza, né? Vicenza é a mais importante entre todas, né, César? Essa você continua
Faz tempo que eu não vou. Faz tempo. A última que eu fui foi em Miami em 2019. Que na realidade era uma feira menor. E depois da pandemia eu não fui a feira nenhuma internacional, sabe? Fui a Nova York algumas vezes. Mas assim, nem para fazer negócio, mas para realmente ver o que está acontecendo, né? Fora do Brasil, que eu acho isso bem importante, né? Você vem com outra visão para o teu negócio. Mas acho a Feira de Vicenza muito importante para o ramo. Quem sabe até esse ano, em setembro, deu uma fugida para lá. Porque houve uma parada nos eventos, né? De Sim. 2019 até 2022, praticamente. 2022, ano passado, que voltaram a ter os eventos presenciais, né? Sim. Então... Mas assim, as feiras que eu tive a oportunidade de ir, Basel, fui uma vez a Hong Kong só. E Nova York, Miami, Vicenza várias vezes, enfim, é isso, né? Como que é se relacionar com essas marcas gigantescas, né? Porque uma marca gigantesca que você tem até hoje é a própria Seiko, né? Sim. Uma marca fortíssima no mundo todo. Mas você já lidou com Panerai, já lidou com IWC, Tissot, a própria Tecnos aqui no Brasil, uma gigante. Como que é essa relação? É fácil? Tem muita imposição do lado de lá? Às vezes você faz um cálculo assim... Estou perguntando por causa dos nossos amigos que talvez tenham vontade de empreender e às vezes têm dúvidas com relação a isso. Às vezes você faz um cálculo assim, olha, talvez eu não ganhe dinheiro com essa marca, mas o prestígio que ela me traz vale a pena? Sim, isso existe. Total. Uhum. Porque tem algumas marcas que realmente trazem um prestígio, né? Trazem uma outra visibilidade para o teu negócio. Claro. Veja, essas gigantes, como você citou, IWC e Panerai, realmente é bastante difícil. Complexo, né? Muito, porque o investimento é muito alto. Muito alto. E o retorno, ele não vem muito rapidamente, demora, né? Mas eu diria que com as marcas que hoje já estão consolidadas no Brasil, como Seiko, a própria Skagem, né? Do Grupo Oriente, né? Me relaciono muito bem com o pessoal, com, sabe, os gerentes da marca Oriente, enfim, com todos eles. Então, não vejo dificuldade, sabe? Nunca houve dificuldade, assim, para mim, nesse aspecto. Lá, bem no começo, até houve um caso, assim, que eu gosto de contar, porque tudo, eu digo, é inexperiência, né? Tem um grupo forte aqui em Curitiba, e eles eram meus concorrentes lá no Polo Shop. E eu dizia, mas puxa vida, né? Por que sempre que o meu preço não pode ser menor do que o deles? Porque se eu colocasse um preço menor, tipo, eu era fuzilada, sabe? Mas eu não tinha esse conhecimento, não tinha essa cultura de vender. Aí um dia me deu assim, tipo, 5 minutos, eu pensei, eu vou vender esse relógio, que era o que mais vendia da Tecnos, vou pôr assim, tipo, 20% em cima e vou vender. Nossa, deu um problema para mim. É mesmo? Me ameaçaram de tirar. A marca era Tecnos, olha. Eu digo, tudo é aprendizado, né? Porque também eu era uma menina, né? Naquela época. Eu dizia, não tenho nada a perder, porque eu não vou perder, né? Mas aí o grupo grande, que era meu concorrente, foi até os diretores e eu fui chamada pela diretoria da Tecnos para dizer assim, você vai perder a marca, tá? E eu não podia perder, era importante para mim. Claro. Mas são deslizes que você comete por absoluta falta de conhecimento, por ignorância mesmo, não sabia, né? Então, mas aí você aprende, né? Tem algumas regras que a gente não pode quebrar. Na joalheria é diferente, né? Na joalheria é diferente, porque existem poucas peças que são commodity, né? Então, você tem suas próprias peças, né? Tenho, então fica bem mais fácil trabalhar, né? Se bem que o mercado é muito competitivo, então também mesmo tendo essas exclusividades, tem que seguir, né, um padrão de valor mais ou menos do ouro e tudo, então as pessoas fazem conta, né? Verdade. Pessoas fazem conta. E o nosso concorrente também não é só a joalheria, né?
principalmente no Pátio Batel, as grandes marcas, Dia das Mães. Dia das Mães era a nossa segunda melhor data. Não, sabe, era vendido muita joia no Dia das Mães. Hoje a cliente, ela quer um celular 14, ela quer uma bolsa. Hoje você está competindo com outros Nossa, ela nichos, quer uma né? bolsa que vale 3, 4 vezes o que vale um anel. Depende, né? Claro, Sim. tudo é muito relativo. Mas, enfim, então, tem que cuidar muito, né? Cuidar de todos os aspectos do negócio. Não é só o tempo todo, né? É o teu vendedor, que não fale bobagem, que atenda bem teu cliente, que se relacione com o cliente, que tenha essa aproximação, que consiga, né, ter o poder de convencimento, que negocie direitinho, que não fale bobagem. As vendedoras, é você mesmo que treina? Na medida do possível, sim, né? Eu acho que elas têm muito de mim, assim, né? Porque quando eu estou aqui em Curitiba, eu sou muito presente, estou sempre muito presente nas lojas, sabe? Então, estou ali observando, né? E aí, não perco mesmo a oportunidade de conversar, porque eu digo que você tem que ser meio mãezona, assim, né? Às vezes pôr no colo e às vezes puxar a orelha. Não tem como ser diferente, né? Mas eu tenho pessoal antigo, sabe? Nossa, graças a Deus, assim, pessoal antigo que já está na casa há muitos anos, e na joalheria faz toda a diferença. Na joalheria faz, porque é relacionamento com o cliente, né? É a confiança, é conhecer o gosto do cliente, sabe? Saber o que vai vender para cada um. Hoje você tem uma ideia assim de cabeça, eu sei que você deve ter um controle interno teu lá para saber disso, mas de cabeça você teria uma ideia de quantos % da tua venda vem de clientes recorrentes, gente que já comprou, e quanto é gente nova que está comprando pela primeira vez? Pois olha, isso muda muito de mês a mês. Ah, é? Porque se tem feriado em Curitiba, tem muita gente que viaja, mas muita gente que vem. Que vem para cá. Mas uma coisa que me deixa muito feliz é o cliente passante, sabe? Esse cliente novo. Teve uma época que nós tínhamos um totemzinho na porta da loja e fazíamos uma pesquisa, uma breve pesquisa. E aí nos deixou, até na época do Shopping Curitiba, nos deixou evidente que o nosso, porque se você pensar bem, nós somos assim, a joalheria que está engatinhando perto dos grandes. Você veja que nós temos os nossos concorrentes no Pátio Batel, por exemplo. Lá tem loja da Tiffany, da Gaistern, da Vivara e da Bergerson. Então nós somos os menorzinhos, os mais, né, vamos dizer assim, que estamos engateando perto desse pessoal todo, né? Então, estamos sendo conhecidos ainda, sabe? Diferente dessas marcas consolidadas, sim, né? Então, esse público passante, e ele olha, assim, para a entrada da loja para ver, sabe, fazer uma relação ali da vitrine que ele está vendo com a marca, é muito gostoso de receber esse pessoal e do pessoal... Poxa, elogiar, olha, procurei, não encontrei no shopping, aqui você tem uma variedade grande. Então, é muito prazeroso isso, né? Mas assim, eu te digo exatamente, eu não sei, até porque isso muda. Você veja, Carnaval foi uma data excelente para nós. É mesmo. Excelente. Nós trabalhamos super bem, porque muita gente saiu, mas muita gente veio para Curitiba. Né? As pessoas querem mais tranquilidade no Carnaval. Exatamente, né? Vamos pensar assim, né, César? Mas enfim, foi surpreendente esse Carnaval. Então ela é um número assim que não tem, sabe? Mas quanto mais passante eu fico muito feliz, porque o importante é que as meninas se relacionem com esse público também, que nos deu a oportunidade uma vez, né? Para que ele volte, para que ele... né, lembrar das datas, enfim, lembrar do que o cliente comprou e fazer um bom pós-venda. Então, sim, nós somos pequenos, mas a gente trabalha como gente grande, assim, sabe? Eu sempre brinco com as meninas, né? A gente faz um trabalho bem cuidadoso, sabe? Bem cuidadoso mesmo. Tanto de estoque, quanto de preço, quanto de atendimento, quanto de... pós-venda, sabe? Se você não fizesse isso, você nem sobreviveria nos dois shoppings que você está hoje, que, como você falou, são os dois top aqui de Curitiba, né? É verdade, é verdade. Eu vi que você está com um relógio bacana aí da Rado, uma marca incrível. Você gosta de relógio também, assim, para usar como consumidora de relógios? Puxa, você sabe que eu sempre
eu praticava um discurso que era bem antipático. Eu dizia, e até os representantes mesmo de relógio diziam, mas você não pode falar isso, porque relógio nunca foi, assim, alguma coisa que meu coração batesse forte, sabe? Mas você vai aprendendo, né? Então, o Rado é uma marca que eu tive a oportunidade de ter também exclusividade lá atrás, foi em 2008, nunca vou esquecer. Foi uma grande oportunidade de ter Rado, mas também, infelizmente, saíram do Brasil, E quanto mais a gente vai aprendendo, mais você gosta, né? Porque eu nem usava relógio. Sim. Eu comecei a gostar de relógio e usar relógio quando eu fui obrigado a trabalhar, porque não tinha opção. Sim. A empresa que eu estava começou a trabalhar com relógio e ele se tornou a principal mercadoria ali. Então, ou eu aprendia sobre aquilo ou eu seria extinto como vendedor. Sim. Eu resolvi aprender, só que daí você puxa um fio aqui, daí vem outra história, e você vai puxando outro fio, aparece outra história mais legal ainda, Sim. E você se apaixona por aquilo, né? Que marcas que você gosta, assim, que você tem, claro, imagino que você tenha carinho por aquelas que são tuas parceiras de longa data, né? Eu não tenho muitos relógios, mas eu tenho um Seiko, tenho acho que uns 3 Rados, que eu gosto muito, porque é um relógio com uma identidade muito forte, né? O design deles é interessante. Famoso pela uso da cerâmica, né? Sim, não risca de jeito nenhum, é bem, muito, muito interessante mesmo, gosto. IWC, gosto, tive a oportunidade de adquirir um, que eu uso muito também. Bulova. Nossa, Bulova é uma Eu maravilha, tinha muitos Bulovas. Eu acho que eu tenho uns 3 ou 4 ainda. Então. Mas é uma marca incrível, né? Daí tem alguns que eu uso só para viajar, né? Porque é do concorrente, então. Cartier, Rolex. Mas só quando viajo mesmo, não uso aqui, porque daí não fica bom, né? Não tenho para vender. Tenho que usar as que eu vendo, negócio. Né? Verdade. Então, Eu nunca vou me esquecer, me lembro o nome dele, mas eu conheci o dono da fábrica dos relógios Champion. Um italiano. Fui para Manaus, na fábrica deles e tal. Acho que era Marcelo o primeiro nome dele. É um cara muito bacana, muito legal mas riquíssimo, né? Sim. O relógio que ele usava? Champion troca pulseiras. Olha só. E sei lá hoje quanto custa, né? Acho que uns 200, 500 reais, talvez? Nem isso. Nem faço ideia. Eu trabalhei ele forte podia estar de Champion. Rolex, ele podia estar com, sei lá, um Richard Mille, ele podia estar com um relógio de $1 milhão. Ele estava com o relógio dele. Legal, isso é muito... Eu acho muito eu legal acho que faz sentido, né? Poxa, se você não usar a tua própria marca, né? Se você não usar aquilo que você representa, eu acho muito legal. Muito bom. Mas é isso. Eu também faço questão de usar as minhas marcas. E você dizia... Fala, pode falar. Eu tenho, assim, intenção... A gente percebe, assim, que tem muitas marcas que você encontra em São Paulo, por exemplo, no Rio, e não estão em Curitiba. Marcas de luxo ou marcas médias que não existem em Curitiba. Você tem intenção de trazer novas marcas? Você acha que isso é interessante para você no futuro próximo? Né? Eu acho que é interessante, né? Estou sempre aberta para conversar, né? Se o investimento couber no meu negócio, claro que sempre tem interesse, né, César? Agora, no momento, principalmente, sabe? Porque com a retirada da Tissot, né? Que a Tissot, infelizmente, não está no Brasil nesse momento. E Mido, que eu vendia muito bem Mido também. Tissot e Mido. Então, tô sempre... Acho que tem um espaço para marcas suíças de entrada, vamos dizer assim, né? Eu acho que é um caminho aí, né? Conversar com novos parceiros, de repente, é legal. O que você falaria para alguém que está nos assistindo agora e que pensa em começar um negócio, seja ele qual for? Talvez até muitos pensem em começar algo nessa área de joalheria, relógio. Eu aqui na minha cabeça, já anotei algumas lições aqui que aprendi com você. Você começou pequeno. Sim. Muita gente às vezes quer tudo, né? Quer estar com tudo preparado. Você começou com 9 anéis. 9 anéis. 9 anéis. 9 anéisinhos. E aquilo virou, dali a pouco, sei lá, 18, 27, daqui a pouco os 9 viraram 900. Sim. Né? Você começou com uma lojinha na rua. Sim. Né? Na rua não, era uma galeria ali na Augusto Stress, né? Mas na rua, né? Não era shopping. Não. Né? E de repente, hoje você está nos 2 maiores e melhores shoppings de Curitiba, os mais requintados.
você não precisa começar com tudo pronto, né? Você não precisa esperar o melhor momento, o ajuste do clima perfeito para você. Você começa do jeito que está e vai errando, como você falou, às vezes comete um erro, dá uma escorregada ali, levanta e segue em frente. O que você diria para alguém que está começando qualquer negócio hoje, para chegar essa pessoa daqui, quem sabe, a 10 ou 15 anos e ter, quem sabe, um negócio de sucesso como você tem, uma empreendedora de sucesso aqui em Curitiba e respeitada em todo o Brasil? Muito obrigada mesmo. Mas eu acho que hoje, sobretudo, veja, as coisas são um pouco mais difíceis, né? Sim. Pouco mais difíceis, assim, eu acho que eu estudaria muito bem o que começar, como começar, sabe? Já com muitas projeções para um futuro próximo, né? O que eu tenho para investir, sabe? O quanto tempo isso vai me permitir tocar o meu negócio, se ele fracassar, se ele não for tão bem como eu espero, sabe? Fazer algumas pesquisas de mercado. Eu acho que hoje em dia você tem que pensar muito bem antes de abrir um negócio. Eu fico assim, às vezes me corta o coração de ver alguém que... A gente sabe que essa história acontece todos os dias, né? Alguém que recebeu uma herança ou recebeu uma indenização grande de algum lugar que trabalhava e colocar todo esse capital, esse vida, recurso, né? De uma vida numa loja de shopping center, sabe? Pense 30 vezes antes de ir para um shopping center, sabe? É brincadeira de gente grande, assim. Shopping center realmente, sabe, se for entrar num shopping, entre num shopping consolidado, de repente se puder comprar uma loja que seja daquele teu, no segmento que você escolheu, sabe, porque eu acho que isso vale muito, né, como eu contei para vocês que eu peguei carona com os clientes da Gaistel no Shopping Curitiba, para mim foi um ganho enorme isso, sabe. Então, pensaria muito o que fazer, como fazer e aonde investir, né? Porque a gente sabe que as coisas não... E trabalhar muito. Se prepare para trabalhar muito. Não tem atalho, né? Não tem. Não cai do céu. Sabe, realmente se debruçar em cima do negócio e pensar muito e fazer conta. E fazer conta. Porque não tem segredo também, somar e diminuir, né? Então, realmente é isso. Eu acho que se eu puder ajudar de alguma forma, é isso que eu vou dizer. Pensar muito bem, assim, e hoje em dia, sobretudo, porque, veja, na época que eu comecei, você acha que eu tinha fluxo de caixa? Que eu tinha DRE, não tinha nada disso. Era tudo no achômetro, mas deu certo, né? Talvez aquela época, hoje não sei, não daria. Não daria. Você acha que se hoje você começasse da mesma forma que você começou lá em 93, a primeira loja, difícil, né? Bastante difícil, né? Talvez com a experiência que hoje eu tenho, eu também começaria diferente, né? Sim. Mas não é fácil. Difícil, sabe o que? Eu vou te falar uma coisa que hoje sempre foi difícil. Mas assim, pessoas engajadas, pessoas comprometidas, sabe? Difícil de encontrar. Eu me lembro, assim, que eu praticava esse discurso, tipo, há 20 anos atrás, assim, poxa vida, eu tenho bons fornecedores, eu tenho ótimo relacionamento com os meus fornecedores, eu sou correta, as pessoas sabem que vão vender para mim, que eu, né, vou honrar os meus compromissos, tudo certinho, sei como fazer, sei o que comprar, tal. Cadê gente para trabalhar? É difícil mesmo. Gente que venha com vontade, sabe? Que tenha essa energia, essa força, que queira ganhar dinheiro. Digo, olha, o céu é o limite para o vendedor. O vendedor é uma profissão que a pessoa faz, né? Se ela quiser trabalhar. Eu digo para as minhas meninas, olha, o céu é o limite para você. Eu quero que você ganhe muito dinheiro, muito dinheiro. Se você estiver ganhando, eu vou estar ganhando. Incentivo muito, sabe? Com comissão alta, com premiação, com presente, com viagem, com tudo que eu posso fazer também. Porque, veja, todo mundo quer ser bem tratado. Então, essa coisa eu falei, né, para você, às vezes você tem que pôr no colo, literalmente, às vezes você tem que dizer, Mariazinha, vem aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Tô com problema na minha casa. Essa história de dizer, o problema tem que ficar lá fora. Não fica. Não fica nunca. Não fica.
E às vezes ela precisa de você, de uma palavra tua, sabe? De um abraço teu, alguma coisa que seja também que venha do teu coração. Não adianta você querer Da boca para fora. da boca para fora, porque as pessoas sabem, né? Percebem. Então, assim, eu sempre fui muito, sabe? Mas eu sempre fui meio mãezona delas, assim, sabe? Sempre tratei com muito carinho, porque eu sempre colocava assim, se não for vocês aqui no meu negócio, não fossem vocês, eu pegaria minha sacola, eu não morreria. Pegaria minha sacola e iria para a rua vender, eu sobreviveria. Mas não com loja. Sim, porque a partir do momento que eu tenho loja, eu preciso de vocês. Então, assim, e sou uma trabalhadora como vocês. Eu sempre digo para elas, se o teu problema no final do mês é R$500 para resolver tua vida, o meu é 50 mil. Mas é a mesma coisa? Então, eu sou uma trabalhadora como você. Eu tô aqui, sabe? Minha porta tá sempre aberta lá no meu escritório para te receber. Quando precisar, dá essa segurança para elas, sabe? Eu tenho um homem só que trabalha comigo. Somos 18 mulheres e um homem só. O time todo só um? Só um. Já houveram épocas lá atrás que eu tinha mais meninos, sabe? Até gostava de ter os meninos, até pelo relógio, para atender o público masculino. Mas hoje tenho um só. Mas enfim, então sou muito amigona delas, assim, sabe? Eu acho que isso faz a diferença também no teu negócio. Sem dúvida. Trato direto, sabe? Se tiver que dispensar alguém, lá vou eu, conversar, explicar. Às vezes choro junto, né? Sorrio junto, faço festa junto, mas choro junto. Às vezes tem que chorar. Às vezes, né? Tá com problema, sei lá. Então, assim, eu acho que é um negócio, como é pequeno, me permite isso, sabe? De estar muito próxima delas. Entendi. É um time de 19 com você ou é você comigo? Mais... Então, comigo. Outras 18 pessoas daí... que as famílias dependem ali do teu negócio também, né? Sim. Então, é gostoso. Eu amo, sabe? Amo fazer o que eu faço. Amo, adoro. Você já tinha esse prazer pela venda e pela joia antes daqueles 9 anéis? Ou foi ali que você se encontrou? Não, eu sempre tive. Você sempre acredita? Gostou? Sempre. E assim, eu venho de uma família onde somos 4 filhos. Meu pai militar de carreira. Minha mãe, quando eu era menina, minha mãe costurava, a gente dizia costurava para fora, né? Mas minha mãe era costureira. Depois, quando eu tinha 13 anos, que minha mãe abriu a primeira loja. Minha mãe sempre quis ter uma loja só, sabe? Foi mudando de pontos, enfim, né? Mas a vida era difícil, sabe? E a minha mãe conta, que engraçado, que eu era menina, tipo 6, 7 anos, minha mãe vinha comprar os que ela precisava para a costura dela, enfim, no centro da cidade, os aviamentos. Sim. E eu puxava minha mãe para ver vitrine de joalheria. Olha, eu já gostava. Gostava. Você sabe, tem um fato interessante. Eu, com 19 anos, fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, né? Que eu falei. Quando eu voltei de lá, eu estava fazendo letras na Católica, e eu voltei em agosto e minha faculdade só começaria em março do ano seguinte. Então eu fui trabalhar de intérprete, recepcionista, intérprete no Hotel Mabu, na Praça Santos Andrade. Sim. E eu tinha, assim, um salário legal, sabe, e ganhava muita gorjeta, não sei de onde apareciam tantos estrangeiros lá, mas ganhava umas gorjetas legais, assim, sabe, a mulher tá com dor de cabeça, lá eu ia comprar um remédio, mandava entregar, fazia algumas gentilezas, assim, e aí ganhava umas gorjetinhas. No meu primeiro salário, eu fui no Aristides e comprei 2 anéis, um para mim e um para minha irmã. Já gostava, então, do negócio. Comprei para mim e para ela. Por quê, né? Podia ter comprado 2 para mim. Não, comprei um para mim e um para ela. No segundo salário, eu fui na Boico e comprei um reloginho Seiko douradinho, que eu tenho até hoje lá, guardadinho. Essa é uma boa lembrança, né? É uma ótima lembrança. Então, nossa, até é interessante, né, contar isso para vocês. Então, assim, eu sempre gostei, sabe? Embora eu não tivesse. Esse anel que eu comprei com 20 anos, que daí lá no Hotel Mabu, foi minha primeira joia. Não tinha joia até então. Porque nem ganhava de ninguém, meu pai não podia comprar, não era um valor para os meus pais. Para minha mãe nunca foi um valor ter uma joia, ou presentear um filho com uma joia. De 15 anos eu ganhei uma bicicleta. Sempre fui muito moleca também. Mas enfim. E é isso, então acho que eu sempre gostei, né?
As pessoas dizem que eu sou meio... É bom se trabalhar com o que gosta, judia, né? Porque eu não sou judia. Meu pai é alemão, é Mildenberg. Só que meu avô era Jacó. Então todo mundo fica, sabe, brinca comigo, né? Mas Jacó Mildenberg vai ver que era um judeu aí, né? Que estava infiltrado aí. Então, mas não sou judia. Minha mãe é italiana. É que o ramo joalheiro também tem muito, não, né? Tem muitos judeus, né? Muito. Aqui no Brasil também. É, muito, né? A maioria absoluta, né? Maioria. Meus fornecedores, 80%, 90% talvez. Povo abençoado, né? O povo que sabe lidar com o dinheiro, sabe tocar negócio, sabe comprar e vender. Coisa interessante. Tive a oportunidade de ir agora em 2019 para Israel e você sabe que é surpreendente. Eles estão num espaço de terra ali minúsculo, né, para um país. Um deserto. No meio do deserto, mas ali tudo dá. Tudo funciona. E a nossa experiência foi assim, sair do Egito, ir para Jordânia e depois ir para Israel. É um contraste absurdo, né? Meu Deus! Sabe, o terreno é o mesmo. A região. Você ia de carro, via terrestre. Nós fomos de ônibus, né? Fomos num grupo, né? Mas é surpreendente. Tudo é bonito, tudo é organizado, tudo é cuidado, sabe? A vegetação é maravilhosa. É um oásis, né? É um oásis no meio do deserto. Exatamente. Olha de cima, assim, é um grande oásis. É. Um espetáculo. Tá? Tem que... Eu sou fã também de Israel, do povo. Sim. Da história, né? Da história. Uma história maravilhosa. Maravilhosa. É isso. César, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Boas marcas, hein? Que a Tânia teve a alegria de trabalhar também. Fantástico, né? Para mim sempre foi uma referência, né? Vicenza nas lojas, né? Desde o nosso primeiro episódio aqui de podcast que o César fala, vou trazer a Tânia, vou trazer a Tânia. Muito obrigada. Já era um objetivo. Obrigada, César. Adorei estar aqui com vocês. Conheço a tua história já faz bom tempo, né? Sempre me marcou assim, pensando no teu início, como você começou e tal, e o que você se tornou hoje, né? Então, sempre foi uma inspiração, né? Para quem quer empreender, né? Muito foi realmente foi uma conversa muito boa, um bate-papo legal, esclarecedor para muitas coisas que a gente conhece um pouco da tua história pelas matérias, pelas reportagens e tudo mais. Mas é muito bom sempre estar com você aqui pessoalmente, muito simpática, muito bacana, acessível. Muito obrigado mesmo, viu? Nossa, eu que agradeço. Agradeço muito pela oportunidade e quando vocês tiverem um espacinho, eu venho aqui para a gente falar mais de negócio. Muito bom, eu adoro falar de negócio, né? A gente vai a noite inteira falando de negócios, né? Não vai faltar oportunidades, né? Com certeza. Muito Tânia, obrigada. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tânia. Eu que agradeço. É um prazer contar com a tua presença aí. Muito obrigada, César. César, obrigado. É o César sempre que traz os nossos convidados, ele, o Carlos Tibúrcio, e a gente corre atrás aí dos bons contatos. Obrigado você que está nos assistindo. Não deixe de visitar o site da Vicenza com 2 Cs, ou Vicenza, se você preferir. Vicenza.com.br. Tem uma loja lá. Não sei se dá para comprar pelo site, mas eu vi que dá para clicar ali e falar no WhatsApp rapidinho, né? Exatamente. E tem preço em tudo, coisa que eu adoro. Entrar, eu já quero saber o preço, já me interessou, já falo com alguém. Sim. É rápido, é fácil, é simples, preço justíssimo. E vai conhecer a marca Skagen, como você preferir, dinamarquesa de relógio que tem no site da Vicenza. Vale a pena, relógios incríveis por um preço muito em conta mesmo. Obrigado, Tânia. Obrigado, César. Obrigado você. Obrigado, Tânia. Até a próxima. César. Inscreva-se no canal. Esse canal é pequenininho. Começamos agora há 1 mês. Pequeno. O seu comentário vai fazer diferença para nós. O compartilhamento, você contar para os seus amigos desse canal, vai fazer diferença para nós. E eu vou me comprometer com você. Qualquer comentário nós vamos responder. Eu, ou o César, ou os dois vamos responder todos os comentários aqui. Muito obrigado e até a próxima.